Olá, bom dia. Você que está aí conosco neste dia, né? Lógico, ou à noite, né? De repente, quando você for ouvir esta mensagem aqui rápida, este devocional rápido, eu quero ser dinâmico o mais possível. Então vamos lá. Você reparou que eu coloquei aqui na nossa abertura um chamado com luz, câmera, e geralmente o que vem quando você completa essa frase, geralmente você percebe pelo logo que está ali que se trata de uma chamada de um cinema. E quando você vê um cinema, uma novela, seja o que for, geralmente é aquele craquete, né? Que fala luz, câmera, ação. Então, basicamente é isso. Mas não é bem assim, né? O que eu quero falar mais com você é algo que também necessita de ação. Mas existe uma outra palavra antes, que é luz, câmera, oração. Tá. E nada melhor também de falar nisso hoje, porque é justamente sexta-feira, e agora, né, 10h42, quando estou aqui gravando esta pequena live, nesse dia aqui, 19/11, eu estou aqui falando justo de oração, por quê? Porque logo mais à noite, eu te convido para estar orando conosco, na nossa comunidade. Você que é membro da nossa comunidade, que você que já tem participação efetiva, ou que esteve distante esses dias da pandemia, somente assistindo pela sua casa, olha, venha participar da oração. Eu faço um convite isso para você. E para te reforçar nesse convite, é que eu quero fazer também esse reforço dessa devocional. Até porque a oração é uma ferramenta que o servo de Deus não deve abrir mão. Porque a oração significa que você está falando com Deus. E quanto mais você fala com a pessoa, mais você revela o que conhece essa pessoa, que tem intimidade com essa pessoa. E também revela que tipo de teologia ou de tipo de crença, de que significado essa vida cristã tem para você. Tá? E isso se revela através da vida de oração que você mantém. E esse também é um tema que nunca deve envelhecer dentro da igreja, apesar de que, nos últimos dias, nós temos visto cada vez menos pessoas orando. Cada vez menos as pessoas estão orando, tanto na sua casa quanto na igreja. Por isso que eu estou querendo falar isso com você, né? Com base no versículo, no texto de Lucas 18, a partir do verso 1, tá? Onde Jesus estava contando uma parábola para os seus discípulos. Mas, antes de tudo, por que eu devo ter uma oração? Para que ela serve? Bom, primeiro, como eu disse, no tempo atual que nós estamos vivendo, muitas vezes nós somos vítimas de injustiças, vítimas de desânimo, vítimas de diversas surpresas da vida. Ou seja, nós somos vitimados ou também nos vitimizamos, né? Também tem esta. Mas a nossa vida de oração, ela tem que demonstrar a nossa fé. Ela deve vencer a força do tempo e deve colocar os nossos olhos na justiça que vem de Deus, porque ela é perfeita, agradável, e a sua vontade é assim. O Senhor quer sempre nos lembrar que nós participamos de uma vida vitoriosa. Já somos destinados a ser vitoriosos. Então, o que passarmos nessa terra será momentâneo, né? Seja tristeza ou seja alegria. Lembre daquela palavra que diz, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Nós temos até cantado sobre isso, mas muitas vezes nós só cantamos, muitas vezes nós só recitamos, mas muitas vezes nós não estamos crendo e vivendo esta verdade. Por isso, eu quero reforçar sobre isso. Tá? Mas, dentro da capítulo de Lucas, né, voltando um pouquinho, Lucas 17:11, quando Jesus estava no caminho de Jerusalém, né, ele tinha um propósito claro para estar viajando, né? E no seu caminho, ele já estava pronto para a entrada triunfal lá em Jerusalém. E seria levado ao martírio da cruz. Mas para executar esse trajeto, né, neste período, ele passou por lugares curando leprosos. Ele foi perseguido pelos fariseus, né, quanto ao tempo que viria o reino de Deus que ele tanto falava. E Jesus sempre reforçava, vocês não vão conseguir enxergar o reino de Deus, porque vocês não vão conseguir tocar nele, porque não é palpável, não é visível aos olhos de uma pessoa comum. Mas ele estará dentro de vocês.
Ou seja, Jesus ele estava dando uma pregação, um ensino escatológico, teológico para aquelas pessoas, sobre as coisas que viriam, em particular para os seus discípulos, né? E ele estava falando sobre o tempo do fim, o tempo em que eles desejariam ver um dos dias do Filho do Homem, mas não haveria mais possibilidade. Isso seria para nós, porque eles estavam vendo o Filho do Homem diretamente na sua frente, mas o dia do Filho do Homem eles não viriam. E muitos de nós passamos já por esta terra, né? Ou estamos passando. Muitos já partiram, ou para a eternidade com Deus, ou longe dele. Nós vamos saber no dia do julgamento. Mas ele faz um alerta sobre os enganadores que diriam, né, que estão fazendo isso desde aquele tempo, né, que estão falando, olha, Deus está aqui, Ele está lá. E eles, desde aquele tempo o Senhor já falava, não deem atenção a esse tipo de pessoa, porque a vinda do Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, que estava falando, ela seria marcada por um brilho, como se fosse um relâmpago, que seria visto de uma extremidade à outra da terra. Ou seja, ele seria visto por todo olho veria. Ninguém ficaria em dúvida quando isso aconteceria. Todos saberão quando o Filho do Homem voltar, porque vai ser uma coisa marcante demais. Então assim ele retoma o seu discurso com os seus discípulos, dizendo que teria que padecer muitas coisas e teria que ser rejeitado por aquela geração. Assim como aconteceu nos dias de Noé, onde os homens eles estavam levando a sua vida do jeito que queriam, né? Até que num instante, quando eles pensavam que havia tudo sossegado, veio o dilúvio e levou todos, com exceção de Noé e sua família, né, à desgraça. E o mesmo aconteceu nos dias de Ló, onde tudo foi consumado, né, consumido pelo fogo, com exceção daqueles que lhe ouviram, as suas filhas. E, infelizmente, aqueles que tinham a intenção de participar da sua família ficaram para trás, os seus noivos, e a sua própria mulher, que também não deu atenção na ordenança que os anjos haviam dado. Ou seja, Jesus então estava falando, desde o início, sobre o arrebatamento. E ele disse, olha, vão estar dois numa cama, um vai ser levado ou vai ser deixado, haverá duas mulheres moendo lá no seu trabalho, executando o seu trabalho, e uma vai ser deixada ou vai ser levada. Ou seja, Jesus, ele vai voltar, mesmo que pareça estar demorando. Jesus há de voltar, mesmo que o reino de Deus não seja aparente para você ou para mim. De repente você não está mais acreditando nisso, mas nós que temos os olhos abertos para a sua glória, nós sabemos que ele vai vir, porque o reino dos céus, ele está dentro de nós. E isso tem que nos motivar. Então, é nesse contexto que eu quero primeiro te falar, que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer, né? Porque a história, né, que Lucas ele inicia falando, ele começa assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, ele estava pedindo para nós sermos perseverantes, sermos insistentes na oração. E ele estava falando sobre uma história que eu já contei outro dia aqui. Ele estava falando sobre um juiz iníquo, um juiz corrupto, de uma maneira que você quiser dizer. E que parece muito com os dias de hoje, né? Que não temia a Deus, que nem respeitava os homens, mas ele tinha a responsabilidade de julgar as questões. E ele conta que este juiz não atendia especificamente o pedido de uma viúva que tinha suas questões e seus adversários, né? E era justo o caso dela, mas ele não atendia por caprichos, por questionamentos. E nós estamos vendo isso também acontecendo nos dias atuais, né? Quantas leis estão ali paradas e nós temos esses que se julgam como juízes ou como líderes, né, de Senado, de Congresso, onde for, que sentam, né, nas suas cadeiras e se acham reis, acham que tem todo o poder na sua mão e não querem julgar a causa do necessitado, do pobre, da viúva, como aconteceu com esta mulher. Tudo por quê? Porque tem birra de uma pessoa ou de um governo, especificamente no governo brasileiro atual. E enquanto isso o povo está sofrendo. Mas assim como naquele tempo, os juízes, né, eles eram autônomos, eles eram guiados pelas suas próprias ideias e tendências. E é isso que está acontecendo. Estão distorcendo a nossa Constituição, como havia também como se dizia, uma Constituição naquele tempo. Eles tinham padrões que eles deveriam seguir, uma Constituição dada por Deus,
como o juiz deveria agir, né? Passada através de Moisés para eles, mas eles distorciam. E nós falamos isso outro dia, eles distorciam e estão distorcendo até hoje. Não existia um aparato legal tão desenvolvido como nós temos nos dias de hoje, sim. Nem as questões éticas tão valorizadas como nós temos hoje. Mas nós podemos deduzir que aquele homem, ele era um mercenário. Por isso ele não atendia a viúva, porque ela não tinha como lhe pagar. E é isso que também nós estamos vendo. Pessoas sentadas ali, que estão querendo o seu, e não se importam se tem alguém sofrendo. Enquanto não derem o que eles querem, eles não vão querer fazer aquilo que é justo, o que é correto. E aqueles juízes, eles tinham um método de ficarem assentados na entrada das cidades, né? Onde eles deliberavam as questões do litígio entre os seus moradores. Ou seja, eles já ficavam à frente. Não tinha chance da pessoa passar para ter uma outra opinião. E é o que está acontecendo. Hoje estão fechando os caminhos nas redes sociais, na mídia, em todo lugar, para que nós, principalmente aqueles que são filhos do Altíssimo e que deveriam estar se manifestando, até publicamente, sobre essas questões, se sintam fechados, enclausurados, sabe, que se sintam oprimidos ao ponto de não falarem mais com medo das retaliações. E sempre que tentarem fazer alguma coisa, é obrigado a passar por eles. Estão querendo decidir tudo. Vemos recentemente juízes indo em outro país, onde eles deveriam falar apenas das coisas legais da justiça e prezarem por aquilo que está escrito na nossa Carta Magna, quererem agora distorcer tudo e se acharem um poder que eles não são e decidir o destino de uma nação que eles deveriam primeiro consultar o seu povo. Agora querem mudar nosso sistema político, sem antes nem pelo menos ajudar a resolver o que o pobre está passando, a fome, a miséria. Nós vemos combustíveis subindo, nós vemos tudo subindo, o salário cada vez caindo. E eles conduzem para que nós tenhamos raiva daqueles que estão lutando por nós, sendo que é eles que estão destruindo. E é aí que está acontecendo, assim como aconteceu com aquela viúva. Ela já sofria por ser uma mulher em uma sociedade onde a mulher era desvalorizada. Mas, sendo uma viúva, a situação dela ainda era pior, porque ela estava desamparada. Ela não tinha uma pensão, provavelmente, ela não tinha algo que desse condições melhores na sua vida. Por isso ela não tinha como pagar o que talvez aquele juiz quisesse. Mas o que a viúva podia fazer então, para ter o seu pedido atendido? Absolutamente nada fisicamente. Ela tinha um poder limitado nas suas mãos. Quem era ela para combater aquele que sentava na última instância e que tudo passava por ele? A não ser persistente, ser insistente e usando da única arma que ela podia usar contra aquela injustiça. Aqui nós vemos que ela não buscava mais do que aquilo que lhe era justo. E vamos enaltecer, vamos insistir na persistência dela. Sabe? Numa condição completamente adversa, onde ela não teria a menor chance de ser satisfeita. Ela conseguiu ser atendida, porque ela não aceitou aquela situação. Ela não se conformou, ela seguiu o que próprio Jesus afirma na sua palavra. Não vos conformeis com este presente século, mudai pela renovação da sua mente. Não se conformem com a situação que está. Ajude ao reino de Deus mudar essa situação. Nós temos poder na nossa palavra, nós temos poder através da oração. E é isso que ela fez. O conformismo dela poderia trazer uma tragédia na sua vida. O comodismo dela provavelmente levaria ela à morte. Mas ela não aceitou aquela situação natural. Ela insistiu e buscou por justiça sobrenatural. Por isso, em segundo ponto, nós temos que orar sempre e nunca esmorecer, apesar da aparente demora daquilo que possa estar nós estamos precisando, almejando, e parece que nunca vem. Lá no verso 4, nós vemos que o juiz, por algum tempo, ele não quis atendê-lo. Mas ele reconhece que ele estava sendo moroso. Sabe? Nós não vamos... O texto ele não nos apresenta qualquer desejo dele em resolver o problema da viúva. Ele ouvia os seus pedidos, mas ele não queria deliberadamente resolver o seu caso. Como aparece um tal de um carinha aí que está acontecendo isso, fazendo agora na comissão de justiça, fazendo isso, fazendo aquilo, senadores contra, senadores a favor.
Mas a maioria está pedindo, passa o que está fazendo, por que você está fazendo isso? E ele não quer nem saber. Ele quer que o desejo dele esteja acima do povo e daquilo que é correto. Mas quanto tempo se passou? Nós não sabemos que aquela mulher, quanto tempo ela ficou naquela situação. Com certeza demorou muito. Mas esse é o objetivo daquela parábola que o Senhor estava falando. Era mostrar que a viúva, ela persistiu, mesmo que demorou muito tempo. E mesmo que não tenha demorado dias e dias, mas talvez anos. Nós sabemos que, pelas nossas experiências, que o tempo passa muito devagar quando nós estamos no estado de urgência. Né? Quando tudo parece estar bem, parece que o tempo voa. Mas quando você está numa situação difícil, parece que demora uma eternidade, né? Porque o sofrimento aumenta a nossa falta de percepção do tempo. Nós sabemos quanto demora a chegar uma polícia quando nós estamos inseguros. Nós sabemos quanto demora a chegar uma ambulância quando alguém sofre um acidente ou está passando mal. O tempo é o mesmo se nós estivéssemos ligados por ligar. Mas a nossa aflição, a nossa necessidade, faz com que pareça que as coisas estão demorando mais. O tempo pode ser o nosso aliado quando nós consideramos que nós crescemos em conhecimento. Né? E nós temos que ver que como nossos filhos, né, eles estão crescendo e eles estão se desenvolvendo. Quando nós percebemos que melhoramos com os anos e eles também melhoram. E nós adquirimos conhecimento sobre as coisas, como eles também adquiriram. O Senhor tem a mesma coisa para nós. Ele quer que com o tempo nós busquemos conhecimento e que nós melhoremos, que nós crescemos. Mas como? Através da oração, com a intimidade, do conhecimento dele. Só que o tempo pode ser o nosso maior carrasco quando nós estamos numa luta. Sabe? É só ficar alguém doente, alguém tiver com uma fase de separação, uma necessidade qualquer que não esteja sendo atendida, ou às vezes uma necessidade vital, né, para continuar a nossa vida neste tempo. Parece que a solução não está vindo. Só que até os ímpios têm uma frase, né, podemos dizer assim, que a persistência é algo eficiente. Que seja, o que diz assim o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Então é assim que aconteceu. Ela insistiu. E ela nos mostra um terceiro ponto, que devemos sempre orar e nunca esmorecer e sempre almejar a justiça que nos é devida, porque ela virá. A viúva ela tinha necessidade de manter a sua vida equilibrada e aquele fato de injustiça estava afligindo o seu coração, mas o seu foco era a justiça. Era imperativo, era necessário, era importante, era máximo urgente que o seu problema fosse resolvido para que ela tivesse paz externa e interna. Então existe uma necessidade de nós termos a justiça sempre equilibrando as coisas. A nossa vida, ela é relacional, ela é relativa e nós dependemos de muitas pessoas e muitas coisas para que a nossa vida seja minimamente coesa, que nós possamos ter uma vida pelo menos sossegada, ou parcialmente, ou mais próximo disso. Mas a vida, ela tem demandas, ela tem questões que dependem de outras pessoas com maior poder, como é o caso dos juízes, das autoridades. Você precisa de uma polícia, você precisa de alguém que está acima de você. Nós somos dependentes das decisões políticas, nós somos dependentes das decisões, deliberações da justiça e tantas outras coisas que nos deixam com um sentimento de impotência. E aquela viúva, ela conseguiu ser atendida. Não porque o juiz ele se tornou de mal para bom, de uma hora para outra. Porque Jesus afirmou que ele era iníquo, mas ela conseguiu, porque ela insistiu, a ponto de importunar tanto aquele juiz, que lá no verso 5, o juiz ele se voltou para a situação dela porque ele não queria um mal maior. Ele apenas evitava ser molestado. E lá no verso 7, a justiça que Jesus propõe é a justiça que vem de Deus, para aqueles que clamam e que insistem na oração. E a oração, ela vai ser ouvida e atendida sempre, apesar da nossa falta de percepção do tempo, por mais que pareça que demore ou que não é respondido. O Senhor nos apresenta neste texto Deus como sendo o justo juiz, em contraposição do juiz iníquo. Deus, ele não tarda em nos atender,
apesar da nossa percepção enganosa. Por isso, a oração não pode cessar, porque os nossos olhos devem estar postos em Deus, como está lá no Salmo 123. Tenham os olhos fixos no Senhor. A justiça, ela vai vir no tempo certo. Então, nós temos que orar sempre e nunca esmorecer. E isso é uma demonstração de fé. E indo para o finalmente, Jesus está nos apresentando uma verdade maravilhosa. Deus, ele sempre atende às orações dos seus escolhidos, porque estes têm clamado a ele dia e noite. A persistência é um presente que ele deu aos escolhidos. Mas os ímpios também são persistentes. Mas eles persistem em coisas erradas. Nós persistimos naquilo que é justo. E Jesus, ele não compreende um discípulo que não ora. Não é possível que um discípulo, um seguidor de Cristo, um cristão não ore, não fale com o Pai. Como que você vai viver com uma casa que você, sendo filho, não fala com seu pai, com a sua mãe? É impossível conviver. Por isso essa parábola é tão preciosa. Porque não há negociação quanto à oração. Os escolhidos de Deus, eles têm que orar, têm que clamar, insistir, buscar por justiça. Porque assim eles demonstram a quem eles pertencem. Eles não pertencem a uma geração de juízes que estão aí perdendo a noção da justiça que eles deveriam estar defendendo. Mas nós mostramos que nós pertencemos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o justo juiz, que está vendo toda a injustiça que é feita contra o seu povo e que na hora certa ele vai deliberar a nosso favor. E a fé, ela é demonstrada pela oração, com a insistência. Isso acontece porque nós somos regenerados por Deus em todo o tempo. E, para reforçar, Jesus ainda diz no capítulo 17, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? E é este o problema. Se nós não trabalharmos na oração e não buscarmos cada dia mais trabalharmos na oração e praticarmos aquilo que nós estamos ouvindo da palavra e praticarmos com fé, o Senhor está aqui dizendo, quando Ele vier, e Ele vai vir, como eu disse no início, Ele vai achar fé no coração, Ele vai achar fé na terra, Ele vai te olhar, Ele vai conseguir te enxergar. Sabe? Esta frase, ela tem que apresentar uma única impressão, a de que a fé está aliada à justiça. Ou seja, Deus, Ele atenderá com justiça qualquer que seja o clamor do seu filho e da sua filha. E onde não há fé, não há justiça vinda da parte de Deus. Pelo menos não há justiça que esta parábola, essa história que Jesus disse. Mas a justiça de Deus sobre todos os homens um dia será uma realidade. E quando Ele voltar, e Ele vai voltar, haverá homens com esse tipo de comportamento, essa característica, que tenham fé a toda prova, a ponto de orar com insistência a Deus, independente da situação que há de vir sobre eles. O próprio Jesus, ele deu um exemplo da vida de oração. E ele sempre falava em oração, que nós temos que orar sempre, insistir sempre. Principalmente nos momentos em que nós temos que tomar decisões importantes, que podem mudar a nossa vida. Então, fechando e fazendo uma aplicação, nós temos que ter uma vida organizada. Tirar um tempo para orar. Fazer um devocional, como eu tenho sempre falado. Eu não consigo montar de manhã, toda noite. Às vezes a situação não muda, mas tire um tempo. Ah, mas eu vou tirar sempre das 9 às 10, das 7 às 6. Não, você não precisa marcar aquele horário. Se possível, sim. Seria melhor. Mas tire um tempo, reserve. Independente se você vai fazer, sabe, tal ou tal horário. Você tem da 0 hora às 11h59 da noite. Você tem 24 horas para poder fazer isso. Tire pelo menos uns minutos para fazer isso. Separe um tempo. Sabe? Porque se você tiver uma vida de oração, de devoção, de fervor, voltada somente para o Senhor, a sua mente ela vai se manter limpa e ela não vai estar presa às situações do mundo. E ela vai estar limpa também da pressa, da visão enganosa de urgência e desespero que nos abate. Porque o nosso coração estará descansado no Senhor. Porque ao persistir na oração, Ele nos dá descanso que vem da parte dEle. Então observe os milagres que Deus Ele tem operado no seu cotidiano, que talvez você não tenha enxergado. Lembre-se de que Deus fez no seu passado
Quantas lutas você já venceu pela oração. Lembre-se que outras lutas vão vir. E que os meus joelhos, os seus joelhos, os nossos joelhos têm que sempre permanecer no chão em súplica, confiando que Deus não tarda e não falha. E nós temos que lembrar tudo o que Ele fez por nós diariamente. E através disso, o Espírito vai nos ensinar, vai ensinar a nossa alma a confiar que o tempo de Deus é perfeito. E que também não vamos conquistar as coisas com as nossas próprias forças, como tenho sempre falado. Portanto, se a sua dificuldade é no seu trabalho, é com seu chefe, com seu parceiro de trabalho, seja um debate, uma confusão, seja o que for, coloque na oração, apresente diante de Deus. E se você tem alguma coisa na justiça que parece que não está dando certo e você está te dando ansiedade, lembre-se do que Paulo diz em Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, mas sempre com ações de graças. Já agradecendo por aquilo que o Senhor estará resolvendo fazer ou não. E finalmente, que nós possamos descobrir o prazer de orar, para crescermos no amor para com o nosso Deus. Porque a oração nos transforma e nos torna amantes das coisas de Deus. Então eu te convido novamente. Volte a frequentar os cultos de oração, mas não somente frequentar, participar, ser ativo, ser membro. Volte a cooperar com a igreja de Cristo, da qual você faz parte e que você foi chamado. E deseje ver o crescimento desta igreja, porque isso é demonstração de fé. E a palavra de Deus diz que Deus se agrada daqueles que vivem pela fé. Este é o meu recado nesse dia e que Deus possa ter falado com você. Desculpe pelo tempo, pela demora, mas algo que precisava ser dito. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê da paz que Ele sempre nos dá, que vem do Senhor Jesus Cristo. Amém.